Olá, queridos alunos, damos início à nossa aula número 6, que na realidade vai incluir tanto a temática da aula número 5 quanto a temática da aula número 6. Tendo em vista que na semana passada, em razão de ter ficado muito em cima o período, a data da informação da suspensão da nossa aula e a nossa aula propriamente dita, né, que ocorreria para os sétimos semestres na segunda e na terça-feira, nós disponibilizamos tão somente o material escrito para a aula 5 e não havíamos disponibilizado videoaula. Tendo em vista que eu consultei em especial os representantes de classe e eu fui informado no sentido de que há um interesse para que todas as atividades sejam realizadas pelo aluno durante o período de aula, nós vamos trabalhar com essas videoaulas. Essas videoaulas vão estar à disposição de vocês no Moodle e vão estar também à disposição no Discord. Quando nós apresentarmos a nossa aula, durante o horário efetivo da aula, nós vamos incluir os links referentes a esses vídeos. Eu não gravei um único vídeo, eu estou separando em bloco para que os arquivos não fiquem tão pesados. Nós estamos utilizando um software, o Ocam, que permite que nós trabalhemos com os slides, né, que é uma estratégia que nós já temos utilizado durante as nossas aulas antes do problema que agora enfrentamos com o coronavírus, e permite ao mesmo tempo que vocês tenham uma visão, minha falando, aqui no canto inferior direito da tela. Então, na temática de hoje, o que nós temos em termos de assuntos é tutela de urgência antecedente. Nós vamos analisar tanto a tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente, que foi aquilo que nós disponibilizamos de material na aula número 5, na aula passada, e vamos analisar também a tutela de urgência cautelar de caráter antecedente, que seria a temática da nossa aula número 6. Então nós estamos fundindo nesse vídeo os temas da aula número 5 e da aula número 6. Vamos ao nosso primeiro slide, pessoal. Vejam, senhores, que o que nós temos hoje é essa visão de tutela provisória. O que nós já vimos é que a tutela provisória é uma forma diferenciada de tutela, de caráter provisório, de conhecimento sumário, em que, na realidade, nós podemos ter duas situações, duas naturezas. Isto é, antes mesmo da decisão final transitada em julgado do respectivo processo, nós podemos ter requerida e concedida no processo, nós podemos ter uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Ambas são modalidades desse gênero denominado tutela provisória. O que diferencia de início, como nós já vimos, a tutela de urgência da tutela da evidência, a grande diferença é a fundamentação. Enquanto a tutela de urgência está fundada na probabilidade do direito pleiteado e no risco ao resultado útil do processo ou risco de dano a uma das partes, a tutela da evidência ela está afincada, ela é sempre fundada numa das hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil. O nosso foco na aula de hoje é o estudo da tutela de urgência, não da tutela da evidência. No que se refere à tutela de urgência, quanto à natureza, essa tutela ela pode ser antecipada ou ela pode ser cautelar. Já vimos essa diferença e aqui repetimos. Na tutela de urgência antecipada, são, na realidade, entregues a uma das partes os efeitos que só se teria quando da decisão final transitada em julgado. Então, antecipam-se os efeitos
ou consequências de uma decisão final que será proferida futuramente. Já quando a tutela de urgência tem natureza cautelar, não é entregue a qualquer das partes o objeto da lide, o direito em disputa da lide. Não há uma antecipação das consequências, dos efeitos da decisão judicial final transitada em julgado. O que nós temos na tutela de urgência cautelar é tão somente uma tomada de medida de cunho conservativo, isto é, vai se proteger aquele bem, vai se proteger aquele direito para que esse bem ou direito não pereça, permitindo a entrega do mesmo a quem de direito ao fim do processo. Então, na tutela de urgência de natureza cautelar, nós não temos os efeitos de antecipação das consequências oriundas de uma decisão final transitada em julgado. No que se refere ao momento do requerimento e da concessão da tutela de urgência, seja ela tutela de urgência de natureza antecipada, seja ela tutela de urgência de natureza cautelar, quanto ao momento do requerimento e da concessão, essa tutela de urgência ela pode ser antecedente ou ela pode ser incidental. Ela será incidental quando a tutela de urgência for concedida no próprio processo principal, for concedida, for requerida e for concedida no próprio processo em que se objetiva uma solução total da lide. Isto é, eu proponho minha ação, eu tenho o meu pedido principal, isto é, o meu pedido já está deduzido na minha petição inicial, e eu, na própria petição inicial ou numa petição posterior à petição inicial, eu requeiro a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar. O importante é que ela terá caráter incidental se ela for concedida, quando já houver a dedução do pedido principal. Agora, em situações extremamente graves, em situações em que há de se agir de forma muito rápida e ainda não há os elementos para que o autor possa deduzir de forma perfeita, de forma completa, o seu pedido inicial, o seu pedido principal, com toda a sua argumentação propícia e com todos os documentos necessários, há a possibilidade prevista nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, há a possibilidade do requerimento e da concessão da tutela de urgência antecedente. Isto é, propõe-se a ação com o objetivo de início exclusivamente para a obtenção da tutela de urgência. E, posteriormente, dentro do próprio processo, será deduzido o pedido principal. Então, esta é a grande diferença conceitual inicial que nós apresentamos. Então, o nosso foco de estudo na aula de hoje está exatamente aqui, na tutela de urgência concedida, requerida e concedida em caráter antecedente, seja ela de natureza antecipada, seja ela tutela de urgência de natureza cautelar. Vamos ao nosso próximo slide. Então, esse slide aqui consolida aquilo que nós já apresentamos no slide anterior, no sentido de que as tutelas provisórias, quanto ao momento da concessão, elas podem ser classificadas em tutela provisória incidente, isto é, o requerimento da tutela provisória é feito na mesma peça processual em que se formula o pedido principal, ou então numa petição, numa peça processual posterior à apresentação da petição inicial, já com o pedido principal completamente deduzido. Agora, a tutela provisória, quanto ao momento da concessão, ela pode ser também antecedente. Ela será antecedente quando o requerimento de concessão da tutela de urgência for formulado
em momento anterior à dedução do pedido principal. Isto é, eu vou propor a ação e nessa ação eu vou, num primeiro momento, exclusivamente requerer a tutela provisória. Eu vou requerer a tutela de urgência, seja ela de natureza cautelar, seja ela de natureza antecipada. Mas eu vou requerer antes de deduzir o pedido principal. Então, aqui nós temos algo que, inclusive, já vimos lá nas nossas aulas anteriores, nas aulas de base a respeito de tutela provisória. Nós já vimos também, em aulas atrás, que somente tutela de urgência tem modalidade antecedente. Isto é, somente na tutela de urgência, que tem como fundamento a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à parte ou ao resultado útil do processo, é que nós teremos a modalidade antecedente. Isto é, em relação à tutela da evidência, a tutela da evidência jamais será requerida e ou concedida em caráter antecedente. Será concedido sempre em caráter incidente, isto é, dentro do próprio processo em que já houver sido deduzido o pedido principal. Nos lembremos que nós estamos no campo ainda da teoria, nós vamos esmiuçar essa situação, inclusive apresentando alguns exemplos práticos em termos de petição. Prosseguindo. Tutela de urgência, por favor, aqui importante a correção, né? Constou emergência, mas na realidade é tutela de urgência, é horrível ainda trabalhar aqui para escrever com o mouse, né? Mas nessa nossa primeira tentativa aqui ficou meio feinho, mas dá para perceber. No caso da tutela de urgência antecedente, isto é, requerida antes da dedução do pedido principal, essa tutela de urgência antecedente, ela pode ser tanto antecipada quanto ela pode ser cautelar. Ela pode ter tanto natureza antecipada quanto ela pode ter natureza cautelar. Entretanto, a normatização, o regime jurídico, o procedimento será diferente para a tutela de urgência antecedente de natureza antecipada e para a tutela de urgência antecedente de natureza cautelar. Nós teremos uma normatização diferente. A tutela de urgência antecedente de natureza antecipada, ela é regida pelos artigos 303 a 304 do Código de Processo Civil, e já a tutela de urgência antecedente de natureza cautelar, ela é regida pelos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil. Vamos agora ao estudo da tutela de urgência, corrigindo, por favor, no lugar de emergência, por favor, que conste urgência. Nós teremos primeiro o procedimento de tutela de urgência. Tutela de urgência. Ficou horrível, mas nós estamos tentando, né? De tutela de urgência, não de emergência, de tutela de urgência de natureza antecipada de caráter antecedente. Isto é, eu pretendo ter uma tutela provisória que vai, na realidade, antecipar os efeitos de uma futura decisão final transitada em julgado, e eu vou requerer essa tutela antecipada em caráter antecedente, isto é, antes mesmo de deduzir o meu pedido principal. Nós vamos terminar aqui o primeiro bloco da nossa videoaula, que nós estamos buscando fazer aí blocos de cerca de 15 minutos para que não fique arquivo muito pesado, e nós retornaremos exatamente nessa parte no nosso próximo bloco.